Olá, Marcos Roberto aqui para mais um estudo avançado do Antigo Testamento. Hoje nós vamos estar estudando a segunda parte da oferta de manjares. Mas antes de começarmos a nossa aula, eu convido você a fazer 4 coisas. Primeiro, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Segundo, deixar o seu like agora para não esquecer depois. Terceiro, compartilhar esse vídeo com seus amigos. E por fim, ficar até o final, onde estarei fazendo uma oração abençoando você e a sua família. Então, vamos lá! Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a oferta de manjares. Então, nós vimos no nosso encontro anterior que a oferta de manjares, ela se refere à adoração, à devoção que Deus esperava do israelita. Deus queria que o israelita adorasse o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu ser. Da mesma forma, Deus também deseja que eu e você devotemos toda a nossa vida a Ele, consagremos todo o nosso ser a Ele. Aleluia! Louvado seja o nome de Deus. Então aquela oferta de manjares, ela representava a devoção do adorador, a devoção que Deus esperava de cada um dos israelitas, de cada um dos seus filhos. Amém, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus ele não está interessado em coisas externas, Deus não está interessado em cerimonialismo religioso, Deus está interessado no meu coração, Deus está interessado no seu coração. Então nós lemos na aula passada o texto de Levítico 2, do 1 ao verso 16. Nós não vamos fazer essa leitura hoje, porque já fizemos no vídeo passado. Mas é muito importante que nós tenhamos com clareza esse texto em nossa mente. Aleluia! Louvado seja o nome de Deus. Um texto precioso, um texto rico. E aí nós vemos uma diferença entre o holocausto que nós estudamos e a oferta de manjares. No holocausto, o israelita buscava obter o favor de Deus. Então ele levava um animal macho, sem mácula, de acordo com suas posses, para ser o seu representante diante de Deus. Então ele colocava a mão sobre a cabeça daquele animal, se fosse um novilho, se fosse um carneiro, um cordeiro, etc. Ele colocava a mão na cabeça daquele animal, como se estivesse dizendo o seguinte: esse animal me representa. E o próprio israelita imolava o animal, derramava o sangue daquele animal, e o sacerdote esfolava, o próprio israelita esfolava aquele animal, o abria, colocava ele no altar de bronze, e aquele animal era totalmente queimado diante do altar pelos sacerdotes. Aleluia! O holocausto então era um sacrifício totalmente queimado, a oferta era totalmente queimada, oferecida a Deus. Somente o couro do animal que não era queimado, somente o couro do animal que era dado para os sacerdotes, mas todo o restante do animal era queimado, oferecido diante de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Já na oferta de manjares, que estudamos na aula passada, geralmente o israelita, ele oferecia a Deus, ele apresentava a Deus uma oferta de manjares num momento muito especial, talvez como um culto de ações de graça, porque ele recebeu uma graça, ele pediu a Deus uma bênção, e Deus teve misericórdia dele, Deus ouviu a oração dele. Então, como uma forma de agradecer a Deus por uma graça recebida, então o israelita
apresentava diante de Deus uma oferta de manjares. E nessa oferta, era como bolos asmos, salgados ou cereais. Então essa oferta não tinha derramamento de sangue, não era uma oferta animal, era uma oferta vegetal. Eram bolos asmos, salgados ou cereais que eram oferecidos no altar do Senhor. Tem algumas traduções que diz oferta de cereais. Então era um sacrifício vegetal. Então uma parte era queimada para Deus no altar de bronze e o restante da oferta era de Arão e de seus filhos. Funcionava como uma parte da renda dos sacerdotes. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. E nós vimos também os vários ingredientes da oferta de manjares. Haviam 4 ingredientes: a farinha de trigo, o azeite, o incenso e o sal. Hoje nós vamos estar estudando mais detalhadamente a farinha de trigo. E no nosso próximo estudo nós vamos estar estudando os demais elementos, só porque agora totalmente interligados à pessoa de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Então a oferta de manjares, como eu já disse várias vezes e disse hoje também, ela é uma oferta que onde o israelita mostrava a sua devoção para com o Senhor. Aleluia! Então, quando o israelita, o adorador, apresentava a Deus a oferta de manjares, ele estava apresentando a sua devoção ao Senhor. Então, mas nós também podemos ver a oferta de manjares como o Cristo como homem. O nosso Senhor Jesus, ele é 100% Deus, mas também ele foi feito 100% homem. Então a oferta de manjares, ela também apresenta Cristo Jesus como um homem perfeito. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. No holocausto, nós vimos Cristo na sua morte. Então Cristo, ele morreu, ele entregou toda a sua vida ao Senhor. Ele foi obediente a Deus durante todos os dias da sua vida e entregou a sua vida como oferta ao Senhor, como holocausto. Todo o seu ser foi oferecido a Deus ali na cruz do Calvário. O holocausto apresenta Jesus na sua morte, mas a oferta de manjares apresenta Jesus na sua vida terrena. Aleluia! Louvado seja o nome de Deus. Na oferta de manjares não havia derramamento de sangue. Era uma oferta de cereais, uma oferta vegetal. Nós encontramos na oferta de manjares uma formosa figura de Cristo, como ele viveu aqui na terra, como ele andou e serviu a Deus aqui na terra. Então a oferta de manjares é uma figura da vida terrena de Jesus aqui na terra. Assim como o holocausto aponta para a morte de Jesus, a oferta de manjares, ela pode ser vista como uma figura da vida de Jesus aqui na terra, de como Jesus andou, de como Jesus serviu a Deus aqui na terra. Aleluia! Louvado seja Deus! Esta oferta apresenta Jesus como um homem perfeito, como um homem íntegro, como um homem coerente. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome de Jesus. Nós podemos observar que quase todos os erros, a maior parte dos erros teológicos giram justamente em torno da humanidade de Cristo. Cristo, ele não é 50% homem e 50% Deus. Não é metade Deus, metade homem. Jesus é 100% Deus, mas Jesus também era 100% homem e continua sendo 100% homem.
Jesus possuía duas naturezas distintas. Ele era 100% homem e 100% Deus. E eu observo, se nós formos ler a palavra de Deus, nós formos ler as cartas do apóstolo João, nós vemos, e também outras cartas, as cartas de Paulo, nós vamos ver uma figura de inimigos do Senhor que surgiram desde o início, uma heresia que surgiu desde os primeiros dias da igreja primitiva, que era o gnosticismo. Então, muitas heresias surgiram no início da igreja primitiva, dizendo que Jesus não era homem, que Jesus ele não veio em carne, Jesus era um espírito, apenas uma alma vivente. Ele não tinha um corpo verdadeiro, ele não era um homem de fato, ele era apenas um espírito, uma alma vivente. O apóstolo João ele diz que aquele que nega que Jesus veio em carne é herege, é do anticristo, não tem parte com Deus. Então, o espírito do anticristo é aquele que nega que Jesus veio em carne. Jesus é 100% homem, mas Jesus também é 100% Deus. Se Jesus não fosse homem, jamais ele poderia nos substituir diante de Deus, jamais poderia nos representar diante de Deus, jamais poderia ter oferecido o sacrifício que pudesse expiar o nosso pecado. Jesus era 100% Deus, mas Jesus também era 100% homem e continua sendo Deus e homem em duas naturezas distintas para sempre. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. O Evangelho de Lucas apresenta Jesus como um homem perfeito, como um varão perfeito. Nós vimos que Mateus apresenta Jesus como um rei dos reis, como um rei dos judeus. Marcos apresenta Jesus como servo, que deu a sua vida por nós. João apresenta Jesus como Deus, mas Lucas apresenta Jesus como varão perfeito, como homem perfeito. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos um versículo interessante aqui no Salmo 40, verso 6. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Lá na carta aos Hebreus, nós vemos esse mesmo texto, citado de uma forma um pouco diferente. Sacrifícios e ofertas não quiseste, antes um corpo me formaste. Jesus, ele veio como servo perfeito. Ele recebeu de Deus um corpo físico. Ele se fez homem, tomando para si um corpo verdadeiro, uma alma racional, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo, da Virgem Maria. Nasceu da Virgem Maria, do ventre da Virgem Maria, mas não nasceu como pecador, mas nasceu sem pecado. Aleluia! Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Foi o único homem nascido de mulher que não herdou a natureza corrompida de Adão. Jesus é 100% homem, Jesus é 100% Deus. Jesus não herdou a natureza corrompida de Adão. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Porque se Jesus tivesse herdado a natureza corrompida de Adão, se ele morresse na cruz, não ia adiantar nada. Ele não estava fazendo mais que a obrigação dele, morrer pelo seu próprio pecado. Mas Jesus só poderia morrer pelos pecados do seu povo se ele mesmo não tivesse pecado. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Então a encarnação do Verbo é uma das doutrinas principais da fé cristã. Jesus, ele se encarnou, ele se tabernaculou, ele se fez um de nós para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. E aqui nós vamos ver Jesus como o homem perfeito. A oferta de manjares apresenta Jesus como homem, apresenta Jesus vivendo aqui na terra como homem, sendo fiel a Deus, sendo obediente a Deus, devotando todo o seu ser ao Pai. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.
Então, enquanto o holocausto aponta para a morte de Jesus, a oferta de manjares apresenta para a vida de Jesus aqui na terra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E hoje eu quero destacar o primeiro ingrediente da oferta de manjares, que é a farinha de trigo, que é a flor de farinha. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Na flor de farinha, que era a base da oferta, não havia nenhum grão moído, nada desigual, nada desproporcional, nada que revelava aspereza. Jesus, ele era totalmente íntegro, totalmente coerente. Jesus, ele não era incoerente como nós, que em alguns momentos nós agimos de uma forma, em outros momentos nós agimos de outra forma. O próprio Moisés, que foi fiel em toda a casa de Deus, como diz o autor aos Hebreus, Moisés, ele pecou, ele perdeu a paciência. Lá em Números, capítulo 12, apresenta Moisés como o homem mais manso da terra, um homem manso. Não havia um homem manso como Moisés. Mas nós vemos em outras passagens da Bíblia ele perdendo a paciência, ele sendo imprudente. Quando Deus mandou ele falar para a rocha, para que a rocha brotasse água, ele pegou com ira, pegou o seu cajado, pegou sua vara e feriu a rocha 2 vezes. Então aquele homem que era tão manso em muitas partes da sua vida, num determinado momento foi imprudente, agiu com imprudência e pecou contra Deus. O ser humano é cheio de contradições. Faz parte da natureza decaída do homem. Mas Jesus não. Jesus, ele era íntegro em todas as coisas, era coerente em todas as coisas. Assim como a flor de farinha, que era a base da oferta. Então, de manjares, nessa flor de farinha, nessa farinha de trigo, onde não havia nenhum grão moído, não havia nada desigual, tudo era o tamanho certinho. Então nós vemos a pessoa de Jesus como Deus, como um homem perfeito, como alguém integral, que não havia incoerências, que não possuía contradições. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. E podemos ver essa coerência de Jesus em vários momentos da sua vida aqui na terra. Então, mais uma vez, eu quero dizer que a oferta de manjares, ela aponta para a vida humana de Jesus, aponta para o Jesus homem, como ele viveu, como ele andou aqui na terra, como ele serviu o Senhor. Nós vemos que ele era coerente em todas as coisas e podemos aprender muito com a coerência de Jesus. Vamos nos lembrar lá da multiplicação dos pães. Atente bem para esse versículo. Mateus 14:14. Eu gosto demais desse versículo. Mas se nós lermos esse versículo apenas e não observarmos os detalhes, nós podemos perder os ensinos preciosos contidos nesse versículo. Preste bastante atenção. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Observe os verbos. Observe os verbos ver, compadecer e curar. Jesus estava desembarcando do barco, saindo do barco, e aí ele viu uma grande multidão. Ele compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Então observe para esses verbos: ver, compadecer e curou. Jesus estava procurando um lugar para descansar com os seus discípulos. Jesus ficava o dia todo pregando a palavra, Jesus ficava o tempo todo orando, Jesus ficava o tempo todo servindo o seu povo, mas ele sabia que precisava descansar também, e ele foi para um lugar deserto para poder descansar. Mas quando ele chegou naquele lugar deserto, ele viu uma grande multidão. Jesus viu. Mas Jesus, ele viu que a multidão tinha vindo de lugares distantes para ver Jesus, para ouvir as palavras de Jesus. Mesmo Jesus estando cansado, ele
se compadeceu daquela multidão. Mesmo Jesus estando cansado, querendo descansar um pouco, querendo meditar, querendo renovar as suas forças, ele não ignorou aquelas pessoas que haviam vindo de lugares tão distantes para ouvi-lo. Então Jesus, ele viu. Mas Jesus não apenas viu, mas ele se compadeceu, ele teve misericórdia, ele teve compaixão daquelas pessoas que tinham vindo de lugares tão distantes para ouvi-lo. Ele poderia ter dito: não, eu estou aqui descansando, eu quero descansar, se vocês quiserem, vocês vêm amanhã, vocês vêm na semana que vem, vocês vêm no mês que vem, porque hoje eu vou descansar, hoje eu não posso atender ninguém. Mas que nós vemos que Jesus, ele se compadeceu. E fala também que ele curou os seus enfermos, curou aquelas pessoas que estavam doentes. Então observe que Jesus não apenas contemplou a grande multidão, Jesus não apenas contempla o seu sofrimento, Jesus não apenas vê a sua dor. O texto diz que Jesus se compadece, Jesus tem compaixão do seu sofrimento, Jesus tem compaixão da sua dor, do seu problema. Jesus te ama, Jesus se compadece de você, Jesus, ele não te ignora. Eu já ouvi muitos pregadores da palavra, muitos pastores dizendo o seguinte: que quando eles estão de férias, eles nem oram pelas ovelhas, nem oram pela igreja, eles estão ali descansando, não querem nem saber da igreja. Que tristeza, né? É claro que o descanso, que as férias é algo importante, que as férias são importantes, mas nós vemos a diferença entre muitos líderes. Nós vemos uma diferença muito grande entre esses líderes e a pessoa de Jesus. Então, Jesus foi descansar, mas quando ele viu que havia pessoas necessitando, pessoas necessitadas, pessoas sofrendo, ele se compadeceu. Então, Jesus, ele sentiu tristeza, Jesus teve misericórdia daquelas pessoas. Então, guarde o seguinte: Jesus não apenas vê o seu problema, Jesus não apenas vê a sua dor, Jesus, ele tem compaixão do seu sofrimento, ele se compadece da sua vida. Mas não fica apenas na tristeza, não fica apenas na compaixão, nós vemos a ação. Jesus não apenas viu aquela multidão, Jesus não teve apenas dó daquela multidão, Jesus, ele curou, Jesus, ele agiu. Então, nós vemos aqui que Jesus não ficou apenas numa atitude passiva, Jesus, ele agiu. Então nós vemos a coerência entre Jesus tomar conhecimento, entre Jesus sentir a dor das pessoas, mas de Jesus agir para ajudar aquelas pessoas. Não adianta nada nós apenas vermos as pessoas, o sofrimento das pessoas, termos dó daquelas pessoas, sentirmos compaixão daquelas pessoas, se nós não agirmos. Então Jesus, ele vê, Jesus, ele sente, Jesus, ele se compadece, mas Jesus também age, Jesus também curou as pessoas que estavam enfermas. Jesus, ele não ficou apenas agindo, não ficou apenas na passividade. Jesus, ele agiu. Olha que maravilha! Jesus, ele não apenas vê o seu sofrimento, Jesus não apenas tem compaixão da sua dor, mas Jesus também se levanta para te ajudar. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Certa vez um leproso chegou até Jesus e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus disse: eu quero, fica limpo. Jesus, ele quer te ajudar, Jesus quer te abençoar. Jesus não criou o universo e foi embora, ele fica apenas olhando. Deus não é caprichoso, Jesus não é caprichoso como os deuses romanos, como os deuses gregos. Jesus, ele não apenas vê, mas Jesus tem compaixão, Jesus sofre com você, Jesus chora com você e Jesus cura aqueles que são enfermos. Jesus cura suas doenças, Jesus age. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Nós temos aqui então a coerência entre o ver, o sentir e o agir na vida de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que após Jesus
ele perceber que as pessoas que estavam ali estavam famintas, ele não despede as pessoas para comprar alimento nas cidades circunvizinhas, nas aldeias que estavam ali. Jesus, ele mesmo toma a iniciativa de alimentar a multidão. Os discípulos queriam despedir as multidões para que elas mesmas resolvessem o seu problema, se alimentassem. Mas Jesus disse: não, nós mesmos vamos alimentar essa multidão. E Jesus multiplica os pães. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então ele multiplica 5 pães e 2 peixinhos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala que todos comeram e se fartaram. Mateus 14, verso 20. Toda aquela multidão, a Bíblia fala que tinham 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Se cada homem fosse casado, nós tínhamos 10.000 pessoas ali. Se cada família tivesse 2 filhos, então nós teríamos ali uma multidão de 20.000 pessoas. E a Bíblia fala que todos comeram e se fartaram. E ainda os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pães e peixes. O que Jesus fez? Jesus pegou e jogou fora o pão que sobrou, o peixe que sobrou? Não. Aqui nós vemos Jesus dizendo para os seus discípulos recolherem o pão e os peixes que sobraram. Ele não jogou fora, ele não desperdiçou o alimento. Nós vemos aqui mais um exemplo da pessoa de Jesus. Nós temos hoje muitas pessoas que desperdiçam os recursos que Deus tem dado para elas. Vemos tantas pessoas desperdiçando alimento, desperdiçando materiais. E aqui nós vemos Jesus, ele recolhendo em cestos os recursos que Deus havia dado ali naquele dia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus era coerente, Jesus não jogou fora aquilo que sobrou, Jesus guardou tudo aquilo ali, talvez para uma outra ocasião, para alimentar outras pessoas, quem sabe. Então nós vemos aqui a coerência de Jesus em todas as coisas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No Getsêmani, nós vemos Jesus prostrado diante do Pai. Preste bastante atenção no texto de Marcos 14, 34 a 35. Ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Jesus foi para o jardim do Getsêmani. Getsêmani, a palavra que está ligada à prensa de azeite, onde as azeitonas eram esmagadas para poder produzir o azeite. Era um lugar onde as azeitonas eram espremidas, eram prensadas para poder liberar o azeite. Jesus ali naquele momento estava sendo prensado por causa dos nossos pecados. Jesus, o homem Deus, estava ali sendo prensado, estava ali sendo esmagado, espremido por causa dos nossos pecados. E Jesus, ele disse, sabendo que estava próxima a sua hora, ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Jesus não escondia a sua tristeza, Jesus não escondia os seus sofrimentos. Jesus demonstrava a sua alegria, mas Jesus também demonstrava a sua dor, a sua tristeza. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra. Jesus, ele se prostrou diante do Pai. Nós vamos ver em vários textos bíblicos Jesus se prostrando diante de Deus,
Jesus se prostrando diante do Pai, porque aqui na terra Jesus era totalmente dependente do Pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele se prostrou diante do Senhor. Da mesma forma, eu e você precisamos estar prostrados na presença de Deus, precisamos estar quebrantados diante do Senhor, nos humilhando diante do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Aqui na terra nós vemos Jesus prostrado diante do Pai, mas nós vemos também que quando ele se prostrou diante do Pai, ele fez um pedido para o Pai. Olha o verso 35, e adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Jesus sabia que ia morrer, Jesus sabia que ia ser torturado, Jesus sabia que ia ser açoitado, Jesus sabia que ia ser blasfemado, Jesus sabia de todas as coisas que viriam sobre ele, e ele orou para que Deus o poupasse daquela hora. Aleluia! Agora atente-se para Mateus 26, 36 a 46. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Jesus se angustiou, Jesus se entristeceu aqui na terra. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Nós vemos ali no momento de aflição, no momento de sofrimento, no momento de angústia, Jesus se prostrando em terra, clamando a Deus, clamando ao Pai, dizendo: meu Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Se tiver um jeito de me livrar desse sofrimento, Senhor, por favor, me ajude. Eu quero ser livre dessa dor que está por vir, eu quero ser livre. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Que diferença dessa oração para com as orações de muitas pessoas nos dias de hoje. Nós vemos muitas pessoas dando ordem para Deus. Nós vemos muitas pessoas que se dizem cristãs ordenando que o Senhor realize a vontade delas. Eu, alguns dias atrás, ouvi uma pessoa dizendo, uma pessoa cristã dizendo que ela dá ordens para Deus, porque Deus falou isso na Bíblia e ela exige que Deus cumpra tudo aquilo que está escrito na palavra em relação a ela. Ela exige, ela dá ordens. Irmãos, quem somos nós? Quem somos nós para decidir o que Deus deve ou não fazer? Quem somos nós para darmos ordens, para darmos comandos a Deus? Quem somos nós? Jesus, sendo Filho de Deus, o próprio Deus, ele se prostra diante do Senhor, ele clama a Deus, ele fala: Senhor, Pai, meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Senhor, se possível. Olha só que Jesus era Deus naquele momento, mas ele se prostrou diante do Pai e disse: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Senhor, meu Pai, a minha vontade é que o Senhor me livre desta hora de sofrimento, mas não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. Quantas pessoas nos dias de hoje querem que Deus realize a vontade delas? Eu não aceito essa doença, eu não aceito esse problema, eu ordeno que Deus resolva esse problema, eu determino que Deus faça a minha vontade. Quem somos nós para determinarmos alguma coisa para Deus? Quem somos nós? Se o próprio Filho de Deus, se o próprio Senhor Jesus, ele se prostrou diante do Pai e ele se humilhou ali diante do Senhor, dizendo: todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Se Jesus, ele se rendeu à vontade do Pai, quem somos nós para darmos comandos para Deus? Quem somos nós para determinarmos o que Deus deve ou não fazer?
Jesus poderia ter dito: Pai, eu determino, eu ordeno que seja feita tal coisa. Mas nós não vemos Jesus agindo assim. Ele diz: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Precisamos aprender a orar como Jesus, e não como muitos pregadores têm ensinado erroneamente o povo. Muitos livros ensinando mentiras. Precisamos aprender com o nosso Mestre Jesus. Se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Verso 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo... Então Jesus orou uma vez, dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não ser como eu quero, e sim como tu queres. Foi a primeira oração de Jesus. E agora Jesus repetiu a oração, no verso 42. Meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Jesus se submeteu à vontade do Pai. Ele percebeu que de modo algum o Senhor iria livrá-lo daquela hora de sofrimento. Ele, como estava rendido diante do Senhor, ele sabia que Deus não ia passar dele um cálice. Ele deveria tomar aquele cálice. A vontade do Pai é que ele bebesse aquele cálice de sofrimento. Meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Nem todas as coisas Deus vai fazer para você. Deus não vai responder sim para todas as suas orações. Deus não vai te dar tudo aquilo que você pede. Nós vemos aqui claramente o Pai negando um pedido de Jesus. Se o Pai negou um pedido de Jesus, será que o Pai não vai também negar a nós que somos seus filhos? Será que nós somos melhores do que Jesus? Muitas vezes Deus não vai nos livrar da hora do sofrimento. Muitas vezes, assim como Jesus, nós vamos ter que passar por momentos de dor, por momentos de enfermidades, onde Deus não vai curar as nossas enfermidades. Isso não é falta de fé, é porque a vontade de Deus não é que nós sejamos curados. Deus tem um propósito maior nos nossos sofrimentos e nós precisamos aprendermos com isso. Jesus, ele percebeu que não tinha como, que a vontade do Pai era que ele tomasse aquele cálice de sofrimento. Então ele diz: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Jesus se submeteu ao Pai. Ele mesmo ensinou aos seus discípulos. Na oração do Pai Nosso, ele disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós devemos aprender a pedir a Deus que a vontade dele seja feita tanto no céu como na terra. Aleluia. Verso 43. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Jesus orou pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras que ele havia dito alguns momentos atrás. Ele repetiu as palavras: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E da mesma forma, nós devemos pedir a Deus: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Essa foi a oração de Jesus e essa também deve ser a minha e a sua oração. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus.
Santo, santo, santo é o seu nome. Bendito seja o nome de Jesus. Jesus no Getsêmani estava sendo prensado como uma azeitona diante de Deus, para que ele produzisse o verdadeiro azeite. Ele se prostrou diante do Pai. E nós também precisamos aprender a nos prostrar diante do Pai. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormi e repousais, eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Jesus se prostrou diante do Pai, ali no jardim do Getsêmani. Mas Jesus no jardim do Getsêmani, ele ficou em pé diante dos soldados, diante dos seus inimigos. Então nós vemos Jesus prostrado diante do Pai no Getsêmani, mas Jesus ficando em pé diante dos seus inimigos. João 18, do verso 1 ao 11. Tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, aqui está em outro local, no mesmo lugar, o jardim de Getsêmani. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscai? A quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes. Para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Jesus no jardim do Getsêmani, ele se prostra diante do Pai. Mas nós vemos que quando Judas e os inimigos de Jesus, os soldados chegaram até Jesus, Jesus não ficou prostrado, Jesus estava em pé diante dos seus inimigos. E quando os inimigos chegaram, foram os inimigos que recuaram e caíram por terra. Jesus ficou em pé, e os seus inimigos recuaram e caíram por terra. Jesus sabia a hora de se prostrar, mas Jesus também sabia a hora de ficar em pé. Jesus sabia a hora de ajoelhar-se diante de Deus, se prostrar diante do Pai, mas também sabia a hora de ficar em pé diante dos seus inimigos. Ele sabia como enfrentar os seus inimigos, e nós precisamos enfrentar os nossos inimigos em pé, assim como Jesus. Jesus enfrentou os seus inimigos em pé, mas Jesus, ele buscou o sustento do Senhor em oração de joelhos. Jesus sabia a hora de ficar de joelhos e a hora de ficar em pé. Ele sabia a hora de orar, mas sabia também a hora de enfrentar os inimigos. Aleluia! Que exemplo maravilhoso para mim e para você. Eu vou ficar por aqui. No nosso próximo estudo, eu vou dar continuidade sobre essa aula sobre a coerência de Jesus em vários momentos de sua vida. O que é mostrado na farinha de trigo,
da oferta de manjares. Mas só aqui nós já temos muito e muito conteúdo, muitas e muitas lições para a minha vida e para a sua vida. Que possamos aprender como Jesus, que sabia ser dependente do Pai, que se prostrava diante do Pai, mas também sabia ficar em pé, enfrentando os seus inimigos. Era coerente em todas as coisas. A oferta de manjares apresenta Jesus como o homem perfeito, como o homem que nesse mundo andou e serviu ao Senhor de uma forma íntegra, de uma forma coerente, de uma forma perfeita. Então que o Senhor nos abençoe poderosamente. No nosso próximo estudo nós vamos estar continuando a falar sobre a oferta de manjares, sobre esse primeiro ingrediente que é a farinha de trigo, a flor de farinha, que nos ensina a coerência de Jesus em todo o seu ministério. Aquilo que Jesus falava era aquilo que Jesus fazia. Ou seja, havia uma coerência entre as suas palavras e as suas ações, entre aquilo que ele sabia e o seu modo de viver. Que o Senhor possa estar nos abençoando poderosamente. E agora eu quero fazer uma oração abençoando você, a sua família e os seus projetos. Amém? Ó Deus, Deus Santo, Deus Eterno, graças, ó Pai, eu te dou porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para todos sempre. Não existe outro Deus além do Senhor, ó Pai. Não existe outro que mereça a nossa adoração a não ser o Senhor, ó Pai. Só o Senhor é santo, só o Senhor é reto, só o Senhor é gracioso, Pai. Ó Deus, como é bom, ó Deus, como é bom para estudar, ó Deus, a Tua Palavra. Como é maravilhoso, Pai, estudarmos, ó Deus, a Tua pessoa, Pai. Ó Deus, Deus Santo, como somos, ó Deus, edificados, ó Deus, ao estudar, ó Deus, a pessoa do Teu Filho Jesus, ó Deus, que era coerente em todas as áreas de sua vida, Pai. Ó Deus, eu te louvo, Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, Pai, mas também porque o Senhor é homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da Tua glória, Pai. Bendito seja o nome do Senhor, ó Pai. Eu te louvo, ó Deus, pela palavra de Mateus 14, verso 14, que diz, ó Pai, que desembarcando o Senhor Jesus, o Senhor viu uma grande multidão, o Senhor se compadeceu dela e o Senhor curou seus enfermos, Pai. Eu te louvo, Senhor Jesus, porque o Senhor não apenas vê o nosso sofrimento, o Senhor não apenas sente compaixão do nosso sofrimento, mas o Senhor, ó Pai, vem ao nosso encontro. O Senhor, ó Deus, levanta a Tua mão poderosa. O Senhor cura a nossa alma. O Senhor resolve os nossos problemas. Obrigado, Pai, porque o Senhor não fica indiferente ao nosso sofrimento. O Senhor, ó Deus, não ignora a nossa dor, ó Pai. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Não existe outro Deus além do Senhor. Não existe outro que mereça a nossa adoração a não ser o Senhor. Santo é o Deus Pai, Santo é o Deus Filho e Santo é o Deus Espírito. Bendito seja o nome de Jesus. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram existir e foram criadas. Santo, santo, santo é o nome de Jesus. Bendito sejas, ó Pai. Santo, santo, santo é o Senhor, ó Pai. Eu te louvo porque o Senhor não apenas vê a nossa dor, não apenas se compadece do nosso sofrimento, mas o Senhor age, Pai. O Senhor vem ao nosso encontro, Pai. Ó Deus, que possamos ser, ó Deus, como o Senhor, ó Deus, que no momento de grande aflição se prostrou diante do Pai e suplicou: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Senhor Jesus, faça-se a tua vontade nas nossas vidas, ó Pai.
Faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus, ó Pai. Ajude-nos, ó Deus, a nos rendermos a Ti, a dependermos de Ti em todas as coisas. Ajude-nos, ó Pai, a sermos, ó Deus, Teus servos verdadeiros que Te amam, Pai. Ajude-nos, ó Pai, a devotar todo o nosso ser ao Senhor, ó Pai. Ajude-nos, ó Pai, a aceitar a Tua vontade, que muitas vezes é uma vontade tão dolorosa, mas é uma vontade boa, agradável e perfeita. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, toda honra e toda glória sejam dadas ao nome de Jesus. Não existe outro Deus além do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor, ó Pai. Agora, ó Deus, eu quero apresentar diante do Senhor esse teu filho e essa tua filha que fazem comigo essa oração nesse momento, Pai. Eu não sei, ó Deus, quais são os problemas que eles estão enfrentando agora, mas o Senhor sabe, Pai. Eu não sei, ó Deus, qual é a dor do coração deles, mas o Senhor sabe. Bendito seja o nome de Jesus. O Senhor se compadeceu, ó Deus, daquela multidão. E da mesma forma o Senhor se compadece, ó Deus, da dor desse teu filho e dessa tua filha que fazem comigo essa oração. Ó meu Deus, Deus Santo, levanta a tua mão poderosa, Pai. Cura aqueles que estão enfermos, ó Pai. Alegra, ó Deus, aqueles que estão tristes. Renova as forças daqueles que não têm nenhum vigor, ó Pai. Ó meu Deus, Deus Santo, dê a eles sabedoria para que eles possam resolver os seus problemas, ó Pai. A tua palavra diz, ó Deus, na carta de Tiago, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, nada lhe se prospera e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Senhor Jesus, dê sabedoria para os teus filhos, ó Pai, nesse momento, para que eles possam receber, ó Deus, a inteligência, Pai, para resolver os problemas que eles estão enfrentando. Mostra, ó Deus, o caminho que eles devem seguir, ó Deus. Ó meu Deus, perdoa os seus pecados, ó Pai. Dê a eles um coração humilde, dê a eles um espírito quebrantado, Pai. Que eles possam, ó Deus, estar totalmente dependentes da tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, levanta tua mão poderosa, Pai, e abençoa, ó Deus, esse teu filho e essa tua filha que comigo fazem essa oração, Pai. Cura aqueles que estão enfermos, ó Pai. Abençoa os seus familiares, abençoa os seus amigos. Ó meu Deus, eu quero apresentar, ó Deus, o pedido de cada um dos teus filhos nesse momento. Eu não sei, ó Deus, o que eles estão precisando, mas o Senhor sabe. E nesse momento os teus filhos apresentam diante do Senhor a sua súplica, Pai. Ó Deus, nós nada podemos fazer por nós mesmos, mas nós confiamos no poder do Senhor, ó Pai. O Senhor mesmo disse para aquele homem, ó Pai, cujo filho estava possesso do espírito do mal, Pai. O Senhor disse para aquele homem: tudo é possível que crê, tudo é possível para o Senhor, ó Deus. Para o Senhor nada é impossível. Senhor Jesus, faça a tua vontade na vida desses teus filhos e comigo fazem essa oração nesse momento, Pai. Ó Deus, Deus Santo, dê a eles a esperança, dê a eles a fé, Pai. Ó Deus, dê a eles a sabedoria para resolver os seus problemas, ó Pai. No nome de Jesus, ó Pai, cura as feridas da alma de cada um, Pai. Dê a eles a esperança, dê a eles a alegria, porque a tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força, Pai. Abençoa cada um de nós, ó Pai, que estamos aqui, ó Deus, suplicando o teu favor, ó Pai. Livra-nos do mal, pois esta é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente, que o Senhor te livre de todo mal e te dê a paz. E eu te vejo no nosso próximo encontro, se o Senhor assim for servido. Um grande abraço e fique com Deus.